Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês as nossas análises aqui do dia a dia do mercado, tá pessoal? Hoje, galera, dia foi um pouco mais brigado, né? Aqui para nossa bolsa, né? Para um mini índice e para o dólar foi o dia um pouco mais de tendência, tá, galera? Foi um dia mais de tendência, mas também bem brigado, né? Porque hoje nós andamos no câmbio uns 45 pontos, né? Mas tá bom, tá? Bora começar aqui pelo nosso mini índice. Então, galera, aqui mini índice, né? A gente temos que nos atentar ao cenário externo, né? Bolsas elas estavam um pouco mais, né? Aqui tá aqui o nosso micro S&P estava 0,33, então hoje as nossas bolsas, né? Inclusive depois da abertura do mercado americano, olha só como as bolsas elas performaram. Né? Aqui a abertura do mercado americano ela estava 0,30, 0,20, depois pegaram uma tendência de alta, né? As bolsas conforme vocês veem, né? Petróleo estava um pouquinho mais em queda, tá? Até a abertura do mercado, né? E depois começou a subir, né? Ele tava bem verdade que ele tava flat, tá, galera? Então, metais, nós vimos também que a prata, né? E o ouro, deixa eu mostrar aqui no nosso, tava um pouquinho mais na alta, né? Somente a prata aqui, olha, tá 0,6,80, né? Para estar no 75.800. Tá, a prata ela tá muito rabiscada, galera, tá muito rabiscada, né? A gente sabe que já tivemos plays aqui que foram multados, né? O JP Morgan foi multado em 920 milhões, né? Vocês podem estar procurando, né? JP Morgan 920 milhões. Aí vocês vão ver a notícia aqui que ele fez spoof na prata, tá? Então, o petróleo, né, subindo e o nosso ouro tá em queda, tá? Tá numa queda já consolidada de 0,80, 0,70, né? Então, o nosso cenário hoje ele estava um pouquinho mais dúbio, tá, pessoal? Ainda mais porque, olha só, né? O nosso juros, ele ficou, olha só, né? Então aqui a gente tem a linha zero, né? E os vértices. Pouco negativo, ficava positivo, flat, né? Depois caía um pouco, arrefecia, depois ficava um pouco mais flat, e aí depois que ele pegou uma certa, os vértices eles ficaram realmente todos negativos, né? Então essas mudanças aqui, né, deixaram nossos ativos um pouco mais duvidosos, mais difícil de operar, tá, galera? Porque os juros ele manda no mundo, né? A verdade é essa. Antes de olhar para o mini índice, para o mini dólar, nós temos que olhar para os juros, tá, pessoal? Isso é impossível operar esses ativos sem olhar para isso, tá? E o dólar, nossa taxa externa, tá? Mas já vou chegar lá. Então a gente já viu gap de alta, tá? Mini índice ele devolveu parte do movimento. Aqui quem tentou, né, fazer uma compra para ele vir, porque a gente gap de alta, né? 0,5%. Então ele poderia já engatar uma alta, o stop seria plausível, né? O stop seria plausível, mas depois aqui eu achei uma compra melhor no nosso ajuste e o POC de ontem, tá? Então hoje ele ficou brigando entre o ajuste e o POC de ontem, né? Os plays eles estão aqui trabalhando esses preços, né? Estão trabalhando esse range aqui, né? Só que ele ficou aqui, né? Ele até subiu e depois ficou aqui um preço mastigado, tá? Daria para pegar uma pontuação e ter saído no 0 a 0, né? Depois a abertura do mercado americano à vista, né? À vista, e esse aqui é o americano, tá? Então, abertura, olha só, galera, um pouco flat, né? Alguns índices, tá? Alguns índices estavam flat, as ações elas estavam subindo. Depois a nossa Vale ela deu um mergulho, né? E ficou negativa, tá? Então,
tava meio, não tava bacana, galera. A verdade é essa, que esse aqui é um dos cenários mais difíceis do trader ficar operando. Mas, assim, até aqui, né, com esse movimento, aqui a gente tem um saldo basicamente negativo, né? Então eu entendi, pelo menos aqui, que ele criou essa liquidez, tá? A gente tem até uma liquidez pequena aqui, né? Que eu fiquei de olho nela, e outra liquidez maior aqui. Então, quem conseguiu pelo menos ficar vendido e trouxe para o nosso POC, né, do ajuste para o POC, fez uma boa operação, tá? Depois ele não desceu, né, conforme nós esperamos, né, que ele venha aqui, pelo menos no meio por cento ele está zerado aqui, né? Então, ou ele pode vir visitar o meio por cento, né? Meio por cento de queda aqui, né? Meio por cento de queda, meio por cento de alta, meio por cento de queda, né? Então, o nosso objetivo é justamente trazer dessa cotação para um desses níveis interessantes, tá? É verdade que ele ficou positivo e negativo, né, pessoal? Agora ele está um pouquinho mais positivo, tá 0,10, né? Mas ele ficou muito imprensado aqui, galera, nesse preço, tá? Que é justamente o ajuste de ontem e o POC, tá? Depois, a abertura do mercado americano, galera. Abertura do mercado americano, aqui daria para ter uma venda, mas uma venda muito conflituosa também, tá? Então, quando o preço ele não avança, melhor realmente é estopar, né? Por mais que ele tenha vindo para cá, né? Que esse aqui seria o alvo, tá? Mas pelo menos é fazer parcial, né? Se ele não avança, faz parcial, deixa pro zero. Se ele tirar, começa tudo de novo, né? Então, quem teve a paciência, né? Quem teve a paciência conseguiu levar pro alvo, tá? E depois ficou aqui não fazendo nada, né? Ficou entre o ajuste e o POC, fazendo nada, né, galera? Mas é bem verdade que eu gostei desse mergulho aqui, né? Eu gostei desse mergulho aqui que produziu esse movimento, tá? Produziu esse movimento. Então, o nosso mini índice basicamente foi isso, tá? As bolsas lá fora, elas estão mais compradoras, e o nosso Ibov, né? Tá aqui o nosso Ibovespa, deixa eu mostrar aqui para vocês. A flat, né? Então aqui a gente tem a linha zero, ó, fica positivo, negativo, positivo. Eu acho que ele pode acompanhar um pouco mais lá fora agora, né, galera? Mas isso aqui também depende dos nossos juros, tá? Se os juros ele continuar arrefecendo, né? Porque ele ficou aqui dançando, né? Ele ficou dançando um pouco mais negativo. Se ele pega uma tendência um pouco mais de queda, aí sim pode ajudar, né? Pode ajudar a nossa bolsa a subir mais um pouco, tá? Então, galera, basicamente é isso para o nosso mini índice. Para o dólar, pessoal, hoje o real ele ficou mais ganhador, tá? Ele ficou mais ganhador perante as outras moedas, tá? Então a gente já viu aqui que o real, né? Nós abrimos com 30 pontos de gap, tá, galera? 30 pontos de gap já, né? Então aqui, né? Então pera aí, deixa eu mostrar a nossa máxima do CME, né? Máxima da CME estava aqui, né? Máxima da CME, mínima da CME, BRLT, tá? Ele já abriu, né? Uma queda, buscou o nosso POC, tá? E aqui tá em cima tá o nosso ajuste. Quem conseguiu comprar aqui no POC, né? E trouxe aqui para o ajuste, fez uma excelente operação, tá? Tanto que nós tivemos a defesa aqui no POC, né? E se eu não me engano, o nosso preço à vista estava bem aqui, tá? Nosso preço à vista ele estava aqui no 58. Aliás, a Petax D mais um, né? Que seria a Petax de ontem, né? Então, quem conseguiu segurar nessa zona de preço, que aqui é o 250, tá? Aqui nós estamos no 250. Quem conseguiu segurar e trouxe aqui para o ajuste, fez uma excelente operação já da manhã, tá? Mas o sentido era da venda, então eu achei que a melhor operação no nosso câmbio foi estar vendido em cima do ajuste, tá? Em cima do ajuste, ele fez aqui o primeiro, deixa eu piscar de novo, né? Primeiro
Petax futura, né? E aqui o spot do dia, o primeiro spot do dia. Ele não teve nem força, né, galera? Ele não teve nem força de fazer uma movimentação para vir tocar por baixo e vir buscar o spot, primeiro spot, né? Ele só fez essa movimentação, né, aqui de queda e ficou aqui trabalhando, né, nessa liquidez aqui, ficou trabalhando nessa liquidez aqui, né? Ficou meio que não meia hora aqui, né? Ficou aqui meia hora. Depois, quem comprou aqui, galera, e fez essa movimentação, porque nós podemos fazer esse tipo de operação, né? Que é ou trazer do preço futuro para o spot ou do spot para o preço futuro, mas isso aqui também depende muito da nossa macro, e a nossa macro era de venda, tá, galera? Hoje o real, né? Olha só, o DXY ele tá numa queda, né? Tá 0,33. Então nós tivemos no calendário econômico, nós tivemos 11 horas, tá? Aqui no Brasil, produção automotiva, registros de novos carros, mas veio negativo, tá? E o índice de confiança do consumidor de Michigan, né, galera, que veio um pouco melhor para a economia americana, inclusive o DXY, ele, depois, meio-dia, né, ele perdeu um pouco desse arrefecimento que ele vinha produzindo, né, porque aqui começou 9 horas ele já estava negativo, tá? Na nossa abertura de mercado ele estava 0,15 negativo, 0,18, mas depois ele começou só uma tendência de queda, né? Essa tendência aqui, estava observando, estava bem interessante nós entrarmos no nosso dólar, obviamente, com a taxa externa, que é o DXY, a nossa taxa externa, é a nossa taxa interna, que é a Petax, né? Na venda, né? Depois que ele jogou, né? Essa primeira Petax, a segunda Petax aqui, né? Basicamente em cima do primeiro spot do dia, aí eu entendi, né? Que a gente ia ter uma tendência de baixa, tá? E ele fez, galera, uma movimentação bem interessante, né? A gente tem um spot e a Petax futura. Ele perdeu, né? Aqui o 250, a gente tem aqui 250, o 240 ele até mostrou uma certa reação, mas depois renovou, tá? E depois ficou aqui trabalhando em cima do terceiro preço futuro e o terceiro spot do dia, tá, galera? Então, basicamente, ele ficou aqui brigando, né, no 250, amanhã todinha. Ele até fez uma movimentação aqui, né, que se quem conseguiu, deixa eu verificar aqui, se nós temos pelo menos uma frequência, né, do preço, a gente tem nós temos uma frequência aqui, né, 3,5 pontos, 4 pontos é uma frequência, então nós podemos identificar isso aqui como uma interação, né, que isso aqui é uma frequência no câmbio, é mais ou menos 4 pontos. Então o certo era ele vindo fazer essa movimentação, né, aqui a gente podia especular na compra para trazer para esta liquidez aqui, né? Então quem comprou pelo menos aqui no 240, né, pode ter a chance de levar no 253, né? Aqui no 253. Mas a tendência é de baixa, tá, galera? A tendência é de baixa. Então ele fez essa movimentação, né, galera? Então deixa eu mostrar aqui a nossa Petax, tá? Hoje o casado tá de 33,5 pontos, né? E nosso estudo sugerido de meio-dia nós erramos 2 pontos, que é a diferença dessa Petax, né, que ocorre meio-dia, para esta Petax, que é o spot do dia, que ele veio aqui e já interagiu, né, galera? Então hoje ele jogou o preço futuro e aqui tem uma frequência, tá? Tem uma frequência que dá para tá bem certa, né? Tá bem certo. Então a gente tem uma frequência, né? Então ele jogou o preço futuro final, que é justamente, né, em cima da nossa VWAP do dia, né? Então ele fechou hoje de forma bonita, porque ele jogou, né? Nós temos a média contratual, né? Ele fechou a simetria da manhã, né? Jogando o preço futuro final, né? Porque o nosso câmbio ele trabalha no preço futuro, né? Ele trabalha no preço futuro, então jogou as médias aqui com a média
principal, média do dia, colocou a Petax futura com uma frequência, né? Isso aqui é uma interação, ainda conseguiu interagir com o preço à vista, né? Com a Petax à vista final, né? Que é o nosso D0. Então hoje os bancos eles estão felizes, né? Provavelmente ele vai ficar aqui mastigando um pouco e tem que esperar 3 horas para ver onde vai ser, né? Montar um possível cenário para o ajuste. Mas eu acho que ele vai fazer abaixo da nossa preço futuro final, né, galera? Então, galera, basicamente é isso, tá? Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com amigos de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!